Olá, galera. Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos direto ao ponto. Pessoal, vocês já perceberam que Bolsonaro não vai pagar o auxílio quarentena Volch que está sendo prometido? Pois bem, né? Nós temos fortes evidências através dos seus discursos e suas posturas que não vai. Então, quando aquelas pessoas estiverem postando no seu Facebook, falou mal do presidente e agora vai receber os R$ 600. Não. A gente vai continuar falando mal do presidente e o presidente não vai pagar os R$ 600. Né? E isso ele deixou bem claro, né, na sua última entrevista ontem à noite na Jovem Pan. Mas vamos primeiro aos fatos. Primeiro dizer, pessoal, olha, quem for assistindo vai logo se inscrevendo, viu, curte, dá o joinha ou desjoinha ao final, mas curtir, mas se inscrever no canal, você pode se inscrever agora e pode compartilhar esse vídeo, né? Não tenho ainda aquelas vinhetas super chiques da abertura, mas logo logo terá. O fato é, vocês se lembram do discurso do dia 31 de março, dia 31/3 do presidente, que o presidente se mostrou uma pessoa equilibrada, uma pessoa, né, com um tom mais ameno, dizendo que queria saber a importância das parcerias, deixou de se referir à crise como uma gripezinha para se referir como um grande inimigo? Pois bem, pessoal, como era de se esperar, tudo balela. Eu também fiz um vídeo, gostei do texto, deixei bem claro que o texto, né, que só fazia sentido se realmente fosse nortear as ações dele a partir daquele momento, e não foi, certo? O presidente, mais uma vez, com sua falta de caráter, ele simplesmente disse o que deveria ser dito para acalmar a população que estava pedindo seu impeachment, mas que absolutamente nada mudou. Pelo contrário, eu ouso dizer que até intensificou um pouquinho, né? Então, dia 31 ele fez, né, né, todo aquele circo, falando palavras bonitas, só que em menos de 12 horas o presidente volta a ser o presidente Jair Bolsonaro, bom e velho de guerra, como a gente já está acostumado, né, e que a gente já sabe, tão previsível, né, ele não conseguiu segurar a máscara durante muito tempo, não aquela máscara né, aquela máscara descartável que ele não conseguiu segurar, mas a máscara dele no discurso mau caráter que ele proferiu, né? Porque se a gente observar, o dia 1º de abril para ele foi super intenso, né? Ele deu discurso, deu a fala no dia 31 de março, mas dia 1º de abril ele já estava arrasando, né? Voltando ao normal, aquele bom e velho Bolsonaro que a gente estava acostumado, postando um vídeo que virou caso de polícia, né? Afinal de contas, uma pessoa, né, provavelmente apoiador do Bolsonaro, afinal de contas, a índole é similar, né? Esperou o momento em que o SEASA de Belo Horizonte estava quase desocupado, já no final da feira, umas 11 e pouco da manhã, e gravou um vídeo buscando um ângulo, informando, né, alertando sobre o desabastecimento. Né? Depois esse vídeo foi desmascarado, a polícia já está no encalço, já localizou, né, a pessoa que gravou esse vídeo, né, utilizando-se de muita má fé, né? E aí essas notícias já estão circulando, certo? E aí não para por aí. Lógico que o nosso presidente, ele era a caixa de Pandora, né? Ele sempre tem uma novidade. Quando a gente pensa que ele vai esgotar, ele ressurge das cinzas como uma fênix. E aí no dia 2 foi o dia daquele vídeo daquela professora tão sofrida, professora particular que trabalha hoje para comer mais tarde. É a pessoa que tem que vender o café para comprar o almoço. Né? Mais tarde, nas mesmas redes sociais, o presidente postou o vídeo dela fazendo aquele apelo tão emocionado, né, ao lado dos filhos, né, a filha dela que chorava, né, com um celular de última geração nas mãos, gravando tudo. Eu confesso que são ótimos atores. Eu acho que de todas as jogadas de Bolsonaro, a escolha dessa mulher foi uma coisa assim excelente, porque realmente, né, ela sabe, o texto foi muito bem dito, a menina chorando, aquela adolescente chorando ao lado dela, a criança, né, e ela tão, né, e depois foi desmascarada, inclusive, né, por apoiadores do próprio presidente Bolsonaro,
que publicou numa rede social, né, dizendo a farsa chega ao fim, ou chega ao fim mais uma farsa, e coloca o nome daquela senhora. Tem outro post que circula nas redes sociais, onde tem até o endereço da casa dessa senhora, se alguém quiser ir procurá-la e ver se realmente ela tem perfil de quem passa fome. Na verdade, é uma empresária que foi plantada ali, com um objetivo muito claro, que acho que vocês já perceberam os dois vídeos, nesses 2 dias. O que está acontecendo nas redes sociais do presidente, pessoal, nada mais é do que uma campanha que ele está implementando, né, forçando a histeria, que é sempre o que essa estratégia que ele utilizou desde a campanha, que a Globo, por exemplo, utiliza, que todo mundo dos meios de comunicação se utiliza. Provocar uma histeria em torno de algum assunto para depois lucrar em cima desse assunto. É o que o presidente Bolsonaro vem fazendo. Ele fala muito de manter a calma, que o pessoal reclama da Globo, que a Globo provoca uma histeria. Só que ele também provoca uma histeria no sentido de dizer que as pessoas estão passando fome, né, que vai ter morte por fome, que vai ter um alto desemprego, que a economia vai quebrar e que vai ter violência, vai ter saques, vai ter assaltos na rua. Pessoal, tudo isso faz parte de uma campanha para poder a gente afrouxar o isolamento social. É tudo muito bem planejado pelo nosso presidente, que é um ótimo estrategista. Diga-se de passagem, ele é tolo, ele é bobo, tonto, no sentido de deixar as coisas transparecerem. Mas é porque daí ele deve ter lido A Arte da Guerra há muito tempo atrás e já esqueceu de muita coisa. Ou será que ele não leu? Não sei, o fato não é esse. O fato, pessoal, é que ontem, dia 2, né, dia 2 de abril, na Jovem Pan, ele concedeu uma entrevista, e nessa entrevista ele deixou bem claro que já tem um decreto de afrouxamento do isolamento social pronto, no ponto, só não está assinado. Mas ele já tem esse decreto. E por quê? Que ele não assinou ainda? Porque ele está esperando mais pedidos pelo afrouxamento do isolamento social. Agora vocês entenderam por que ele está postando esses vídeos catastróficos mostrando o desabastecimento, que depois foi desmentido pela própria Tereza Cristina, a TT, a ministra da Agricultura, foi nas redes sociais, se não me engano, nas redes sociais, para dizer que não, que o Brasil não corre risco de desabastecimento, que tudo isso está funcionando no nível mínimo de eficiência, né? Mas está, de capacidade, eficiência não, de capacidade, mas está funcionando. E a ministra foi e disse, não tem risco de desabastecimento. Né? No dia 2 ele planta essa senhora, que se diz professora particular, para poder causar essa comoção a respeito da fome, porque ele quer que as pessoas peçam para ter o relaxamento do isolamento social. Aí ele assina esse decreto e simplesmente relaxa. E aí, assinando esse decreto do afrouxamento do isolamento social, perde a necessidade de pagar esse auxílio, que foi aprovado desde o dia 26 de março, que foi a primeira aprovação na Câmara, tá certo? E foi publicado no Diário somente ontem, 7 dias depois. Esse decreto, essa lei, a sanção, todo o processo de construção desse auxílio, né, ficou na mesa do Bolsonaro, mornando por 2 dias, para que ele, né, postasse, para que ele publicasse no DO, no Diário Oficial. Né? Isso mostra o nível de interesse. Então a gente começa a linkar as situações, 7 dias para sancionar uma lei. Né? Isso mostra que ele não está nem um pouco interessado. E na lei não tem previsão de início de pagamento, como na fala dele, na fala do Guedes. Não tem projeto, não tem não tem nada que informe quando é que começa o pagamento. Ou seja, ele está dando tempo ao tempo, está ganhando tempo e forçando essa campanha de comoção da sociedade para as pessoas pedirem afrouxe o isolamento social, para ele decretar e perder a necessidade desse auxílio, que foi votado e aprovado e sancionado, foi sancionado ontem, dia 2. Então, nada mais é porque ele não tem intenção de pagar, galera.
Não tem. Aí você vê que o Guedes, né, o Paulo Guedes, tão preocupado com a responsabilidade fiscal, como o Bolsonaro também já colocou, disse que não vou cavar minha sepultura. Não, Cassio, não é cavar a sepultura. Uma vez que você assinou o decreto de calamidade pública, te flexibiliza um monte de coisa, inclusive de usar recursos de um lado em direção do objeto provocador do decreto de calamidade pública. Não precisa. Todo esse rigor, como é colocado, como o Paulo Guedes coloca, né, numa clara tentativa de forçar o parlamento a aprovar umas coisinhas que o parlamento acha que deve ser visto com mais calma, mas que Paulo Guedes tem interesse. E não é porque ele é tão rigoroso, não, porque quando se trata de transferir renda, né, direto para prefeitos e prefeituras em ano eleitoral, ele diz que o dinheiro não pode ir carimbado, né, que tem que estar livre, tem que estar livre para a administração, ao bel prazer dos prefeitos. Ele diz o seguinte: o dinheiro tem que estar livre para que o prefeito decida. Então, para dar dinheiro para o prefeito em ano eleitoral, não precisa de rigor. Agora, para pagar R$ 600 precisa de tanto de rigor? Não. Não pense que a gente é besta. Simplesmente ele não vai pagar. Mas isso é apenas uma projeção e muita coisa pode mudar, galera. Muita coisa pode mudar, como o comportamento de Bolsonaro, que mudou do dia 29 para o dia 30 para o dia 31, e no dia 1º voltou a ser o que era, ou seja, mudança. Só não muda de opinião quem não as tem, mas quem é dono de suas opiniões pode ter total liberdade de mudar. Então tomara que essa projeção que eu estou fazendo seja apenas um grande engano e o nosso presidente venha a pagar esse auxílio que foi sancionado, que foi publicado no DO ontem, mas os indícios, pessoal, apontam na direção contrária. Ok? Grande beijo, fiquem na paz. E aí, quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dá um desjoinha, tá? Curta, comenta e compartilhe com seus amiguinhos, ok? Grande beijo e recomendem o canal Benigno Rocha, tá ok? Grande beijo. Tchau, tchau.